Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado por esta manhã, o programa Nova Era pede licença para entrar no teu lar, na tua casa, para levar até você a mensagem espírita. O programa Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centros de Estudos e Pesquisas Espíritas. E este programa Nova Era tem, para todos nós dessa manhã de hoje, a mensagem doutrinária, a mensagem espírita, tratando hoje da temática família e obrigação, e as obrigações da mesma família. Nosso trabalho está inserido num contexto doutrinário, seguindo as obras básicas da codificação espírita kardeciana e também do livro Estude Viva de André Luiz, na lição 48. Conceito de família. O conceito de família, muito importante, darmos para vocês o conceito de família. Certa feita, um pintor, no final da sua carreira, queria pintar um quadro, uma tela, com a coisa mais bela deste mundo. Então, estava chegando no final da sua carreira, precisava marcar o final da carreira fazendo uma tela linda. E o título era A Coisa Mais Bela Deste Mundo. Mas não sabia como fazer uma pintura, a coisa mais bela deste mundo. Mas faltava a ele a inspiração de como ele expressaria numa tela a coisa mais bela deste mundo. Então, saiu por aí andando à procura de uma inspiração de como faria essa coisa mais bela do mundo numa tela. Encontrou com um poeta que estava sentado numa praça e lhe disse os seus anseios, e o poeta comentou que a coisa mais bela deste mundo é o amor. Concordou, porque o amor une os homens. E quando se ama, a pessoa é feliz. Que o amor é a expressão de Deus nas criaturas. Então ele concordou com o poeta. Mas saiu assim mesmo, né? Porque havia alguma dúvida ainda como expressar o amor numa tela. Então concordou imediatamente com o poeta que o amor é uma das coisas mais belas do mundo. Mas em seguida lhe veio a grande dúvida: como realmente materializar o amor numa tela? Prosseguiu a caminhada, encontrou com um sacerdote e lhe disse a sua preocupação, e que o poeta havia dito para ele que uma das coisas mais belas deste mundo é o amor. O sacerdote, por sua vez, lhe disse que realmente o amor é uma das coisas mais belas deste mundo, mas achava que a fé era uma das coisas mais belas deste mundo, pois a fé é a materialização do amor. A fé une as pessoas, que a fé é a máxima expressão do amor. Concordou imediatamente com o poeta e o sacerdote que o amor e a fé são duas coisas mais importantes, mais belas deste mundo. Mas em seguida lhe veio a grande dúvida: como realmente materializar o amor e a fé numa tela? Como desenhar o amor e a tela numa tela? O amor e a fé numa tela? Mas ainda não estava satisfeito com as respostas de que o amor e a fé eram as coisas mais belas deste mundo. Prosseguiu a sua caminhada à procura da inspiração que lhes faltava. Andou, por último encontrou com um soldado que estava vindo do campo de batalha e disse para ele dos seus anseios e que havia encontrado um poeta e um sacerdote e que eles disseram para ele ser a coisa mais bela deste mundo o amor e a fé. O soldado concordou, mas acreditava que a coisa mais bela deste mundo era a paz, pois a paz é a expressão da fé, é a materialização do amor. Quem está em paz é porque crê. Quem está em paz é porque ama. Concordou imediatamente com o poeta, com o sacerdote,
um soldado, de que o amor, a fé e a paz eram as coisas mais belas deste mundo. Mas agora ele estava voltando para casa com 3 dúvidas. Como materializar o amor, a fé e a paz numa tela, num quadro? Ao aproximar, voltando para casa, de sua casa, ele avistou a sua esposa e sua filha no portão, aguardando a sua chegada. A esposa na porta, a criança na calçada, aguardando o seu retorno. De longe, avistaram o pai e o marido chegando. E ao aproximar delas, observou no olhar da esposa e descobriu o sorriso, o amor. Olhou para sua filha e naquele sorriso ele descobriu a fé. Ele encontrou a fé. No sorriso da esposa, ele viu a expressão do amor. No sorriso da filha, a expressão da fé. Então, entra para dentro da tua casa, levando a filha e a esposa, e no cadinho do lar, ele encontrou a paz. A paz do reduto doméstico. Foi para o seu ateliê e pintou o seu quadro. E no outro dia ele apresentou para a sua esposa o quadro que ele havia pintado naquela noite. Lá estava expressado numa tela a coisa mais bela deste mundo, a família. A nossa família, em especial a família. É a coisa mais bela deste mundo. Porque lá, o amor e a fé e a paz é a maior expressão do reduto doméstico, quando vivem em família. A coisa mais bela deste mundo, meus amigos. Vocês há de concordar comigo nesta manhã, nesse sábado, através do programa Nova Era, de que a família é a coisa mais bela deste mundo. Família é a boa nova em essência. Tá? A família, como conceituar a família atual, comparando as tradições antigas, como executar as funções de pai, de mãe no momento tão inseguro quanto agora, como encaminhar os filhos a ensiná-los ao governo, né? Ao chamado autogoverno, em meio de tantas variáveis e de maturidade natural dos próprios filhos. Como é a formação religiosa? Qual seria para os nossos filhos a melhor religião? Sendo que a melhor religião é aquela que faz a gente sentir feliz. Por isso. Então o conceito só de família quer dizer a família do derivado latim famulus, que significa grupo de pessoas. Né? Lá na antiga Roma, era grupo de escravos, escravos domésticos. Né? Esse termo foi criado na antiga Roma para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao ser introduzidas a agricultura também, a escravidão legalizada. A família natural é o agrupamento constituído apenas dos cônjuges e dos seus filhos. É um grupo de pessoas. Então a família natural tem por base o casamento, que é a união esponsalista dos cônjuges, e as relações jurídicas, que é deles resultantes, entre os cônjuges e os pais, o Código Civil, estabelecendo a relação dos cônjuges, da paternidade e da maternidade. Então vejam bem que a família é esse resultado, né? Ao ser abordado, evoca obrigatoriamente os conceitos de papéis e funções diferentes. Papel de pai, papel de mãe, papel de filhos. Papéis esses que são dos mais do que as expectativas de comportamentos, de obrigações e de direitos que estão associados a uma dada posição da família ou grupo social do qual você faz parte. O pai, ainda na liderança, ainda na chefia da família, a mãe cuidando dos filhos da casa, não é isso? Os filhos obediência aos pais. A Europa, como civilização mais avançada, promove, sofre guerras,
que vão alterar as formas de relações sociais, impondo um sentimento de urgência em viver de todas as coisas urgentemente. Tá? Neste conceito, a família também está alterada. A criança será entendida como esperança. Há uma extensão da família pelo espírito de solidariedade, tá? Espírito de comunidade e de cuidado mútuos. Isso, conforme está no artigo 229 da nossa Constituição Federal, que o dever dos pais é educar seus filhos e protegê-los. Mas o dever dos filhos mais velhos é poder proteger e amparar os seus pais quanto na velhice. Isso, essa reciprocidade. As estruturas familiares ao longo do tempo, né? A família na pré-história, papéis bem definidos pela capacidade da força de cada membro. Família romana, modelo paternalista, patriarcal, papéis estabelecidos pelo pater, né? Quer dizer, o papel paterno, o chefe, o patriarcal, que caiu em demodé, não se usa mais esse modelo. A família aristocrata, papéis impostos por rígidas tradições, conforme já falei, o espartano, o vitoriano, né? Família camponesa, mulheres cuidam das crianças e da casa, tecem e cozinham. Os homens cuidam das plantações, das construções, do comércio, do trabalho lá fora. Família classe trabalhadora, com a Revolução Industrial, homens e mulheres compartilhavam afazeres na indústria. Era o pai, era a mãe, as crianças trabalhavam lá na indústria. Os filhos perambulavam pelas ruas. O papel de ama, de criação, quer dizer, a babá, ressurge bem depois. É na família que os laços afetivos são desenvolvidos, aonde se busca o amor, a simpatia baseada na conquista dos sentimentos. O amor é algo que tem que ser construído, conquistado dia a dia, nas inúmeras dificuldades da vida em comum. Então, amor é construção, certo? Que é conquistado na peleja do dia a dia. Está difícil, como dizia Manuel, mas é possível. Pois os laços de família, né? É na família que vamos adquirir as primeiras noções de vida em sociedade. Porque a família é a célula máter da sociedade. É na família que nós aprendemos as primeiras noções de vida em sociedade, de vida lá fora. Pois é na família que vamos desenvolver a educação, que é a arte de formar os caracteres, que é dar a noção de hábitos. Porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos e que somente conseguiremos dentro de um clima de amor, de paz, de respeito, de solidariedade, de aceitação mútua. A família merece especial atenção porque é o primeiro grupo social da qual fazemos parte. Sendo considerada a célula máter da sociedade, célula mãe, é na família que aprendemos as primeiras lições e noções de vida em sociedade. A família é um grupo social primário, baseado nas relações diretas de parentesco, constituído pelo nome do homem e da mulher, quer dizer, e dos filhos nascidos desta união. Marido, esposa, filhos, filhos, pais, pais e filhos. A família, conforme foi dito aqui, grupo de pessoas, grupamento de raça, de caracteres, gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família genericamente representa o clã social, ou de sintonia por identidade que reúne espécies dentro da mesma classificação, a espécie humana. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana, representada pela nação, a sociedade, a coletividade. Função da família. A família tem importância social. Pode ser melhor compreendida se pensarmos
nas diversas funções que ela desempenha. Entre essas funções podemos citar as seguintes. Função sexual. A família consiste em gerar filhos, garantindo a expansão do grupo humano, a raça humana, pela procriação. Função educadora. Consiste no dever dos pais prestar ensinamento aos filhos, transmitindo-lhes os fundamentos da vida em sociedade. Função emocional. Consiste no equilíbrio psicológico, proporcionando com certa garantia ao indivíduo, através de um ambiente de amor, de compreensão e carinho, aonde os pais orientam e amparam os seus filhos. Os filhos amam os pais, os irmãos crescem num clima de segurança e de uma completa harmonia. Função econômica. Consiste no trabalho dos pais a fim de garantir à família a vida material digna. Essa função não diz respeito a um dever apenas do pai, certo? Ou da mãe, mas dos pais, dos cônjuges, pois cabe ao Estado proteger a família num todo, melhorando, entre outras coisas, a condição social do trabalhador. Então, o Estado cabe a ele a garantia da proteção da família. Artigo 226 da nossa Constituição Federal. A família tem uma função muito importante, educadora e regeneradora, dentro da vivência do Evangelho do Cristo. A família tornou-se a ser amada do organismo social, onde desenvolve os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida, a sua própria vida, a vida futura. A comunidade, ao contrário da família, não se baseia necessariamente em relações de parentesco. É constituída apenas que habitam de um determinado local, que é a comunidade, a sociedade, as cidades, as metrópoles, mantendo certos laços de amizade e de cooperação, com finalidade de realizar objetivos comuns da sociedade. Bom, pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. Se relaxarmos os laços de família, vamos voltar aos tempos das cavernas, o individualismo. Então, a sociedade nos trouxe a aproximação, certo? E se nós hoje deixarmos que a família acaba, relaxarmos os laços que fortalecem a família, haverá uma volta ao velho individualismo. Amigos, cuide, porque estamos voltando ao velho individualismo. Porque hoje é assim, hoje é eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, eu quinto e eu último. Hoje é só o eu, o egoísmo toma conta. Tá? O lar, disse André Luiz, não é somente a moradia de corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, o santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e coletas espirituais. O lar na terra é o grande núcleo do trabalho e aprendizado aonde se encontram as almas que conviverão buscando superar problemas, engrandecer as afeições, reconciliar-se com os adversários. Porque é ali que os algozes se reencontram, mas é ali também que os afins, os simpáticos se reencontram. E instalar um clima de fraternidade nos corações. Então vejam vocês, qual que deve ser o ambiente do lar, o ambiente da família, o reduto doméstico. É esse que nós estamos percebendo aí. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Jesus no lar, pelo Espírito Neilúcio. O lar é o cadinho, aonde as almas endurecidas no ódio, na vingança, se fundem no amor.
O cadinho é aquela parte do forno, forno de gusa ou forno de aço, onde funde os metais. Então a comparação de André Luiz aqui agora, ela é muito importante. Porque o lar, ele se compara sendo esse lugar, esse cadinho, aonde as almas endurecidas do ódio, da vingança, se reencontram pelo processo reencarnatório e renascem no mesmo reduto, dentro daquele lar, para se fundirem a dureza do coração no amor. Porque os corações são duros. A animosidade existem. E ali aprendem a conviver num clima de paz, de aceitação mútua, num clima de respeito, num clima de solidariedade, num clima de compartilhar os defeitos, as virtudes, o conhecimento e o afeto. É um clima de afeições. Por isso que o lar, essa pequena república, na onde as almas se reencontrem para uma completa afeição entre si e para um crescimento espiritual. O lar, então, é esse cadinho onde as almas endurecidas no ódio e na vingança se encontram para um reajustamento espiritual. É uma verdadeira escola para reeducar aquelas almas endurecidas no ódio, na vingança, que não se aceitam, se reencontram. Mas também é o lar, é aquele local onde as almas afins, simpáticas, se reencontram para o seu aprimoramento espiritual. Então, meus amigos, observe todos nós da importância de vivermos no lar como sendo esse reduto aonde nós, como pais, como filhos, haveremos de viver um clima mútuo de aceitação, de afeto, de amor, de paz. E o Evangelho de Jesus, que seja nosso lar a cobertura, a proteção desse lar. Que a vida de oração seja realmente esse lenitivo que nos traz a cura de todos os membros deste lar. Viver o Evangelho de Jesus e ter uma vida de oração. É isso que nos traz os Espíritos. E ainda nós temos aquela grande preocupação com relação à formação religiosa dos nossos filhos. Como deveremos agir com relação aos filhos? Obrigados a frequentar as aulas de evangelização das crianças? Deixá-los à própria escolha? Ou ficar indiferente? Não estou nem aí. Se quiser, tudo bem. Caso contrário, é isso? Com relação à escolha religiosa, como deveremos agir em relação aos cônjuges? Obrigados a frequentar o culto religioso de que somos praticantes? Deixá-los à própria escolha, nunca incentivá-los ou convidá-los de vez em quando? Ou ficar indiferente? Não estou nem aí, se quiser, tudo bem. Ao contrário. Então é o seguinte, o que nós devemos fazer com formação religiosa é incentivá-los, nunca obrigá-los. Porque se você obriga o seu filho hoje a frequentar as aulas de evangelização, ao tempo religioso, você vai amarrado, ele vai tomar ódio, ele vai tomar horrores. Amanhã, quando ele ficar adulto, o que mais ele vai querer é passar muito longe da porta do centro espírita, da igreja, porque foi para ele um motivo de castigo ontem. Então ele vai ter medo amanhã, tá? E não é obrigando, mas sempre exemplificando, sempre convidando, sempre estimulando, motivando a eles a essa escolha. Porque, como dizia Khalil Gibran nas suas belas e lindas poesias, tá? Que os nossos filhos não são nossos filhos, mas filhos da ânsia da vida por si mesma. Vem através de nós, tá? Mas não de nós. Embora convivem conosco, não nos pertencem. Khalil Gibran fala ainda, pais são como arcos, filhos são como flechas. Quanto mais se curva um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Ele termina, pais, arcos vivos que são, curvai-vos e arremessais vossos filhos
rumo à eternidade. Aí eu complemento, como homens de bem. Esse é o nosso papel. Os pais têm que ter a força moral para projetar os seus filhos na sociedade, rumo à eternidade, como homens de bem. Porque sendo pai, aquela força do ar, então os pais impulsionam os filhos em relação à eternidade, na condição de homens de bem, não homens maus. Então, são bons exemplos, porque os nossos filhos não são nossos, são filhos do Altíssimo, são filhos de Deus, que a Ele reserva a nós a função de pais, tá? Querendo que nós façamos dos seus filhos, dos nossos filhos, homens de bem. Assim como os nossos pais fizeram de nós homens de bem. Esse é o papel dos pais. Porque o que mais vale no processo da educação dos filhos são os bons exemplos que lhes pode dar dia a dia. De maus exemplos, não. Tá? De maus exemplos, basta. Tá? Maus exemplos, basta. Nossos filhos são como argila mole, que tomadas lá do solo, modelamos a imagem do homem de bem. Então, olha as mãos de quem modela, tá? Saberemos os filhos que teremos amanhã. Filhos é como argila mole, que você pega lá no chão e traz e você modela. Porque ninguém modela argila seca. Temos que aproveitar a criança na faixa, até os 7, 8 anos de idade, para podermos imprimir neles o modelo do homem de bem, pela educação que os pais desenvolvem neles mesmos, os filhos. Olha as mãos dos pais, olha as mãos de quem modela. Tem que ser mão do homem de bem. Então o que vale aqui é o exemplo, são os bons exemplos que haveremos de dar aos nossos filhos. Então, meus amigos, não esqueçam o papel realmente de pais, de modelarmos os seus próprios filhos como homens de bem, vivendo em casa um clima de quê? Um clima de paz, um clima de amor, um clima de evangelho. Eu concito a todos vocês ao evangelho, ao culto do evangelho no lar, a vida de oração constante, trazendo para o reduto doméstico a paz, a harmonia, a luz do Cristo. O programa Nova Era chega ao seu final nesse sábado e queremos agradecer a audiência de todos vocês, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós aqui encerramos mais uma edição do programa Nova Era, prometendo voltar no próximo sábado. E um bom final de semana, um feliz sábado, repleto de muita paz, de muita luz no teu lar. Obrigado, até lá.